Bom dia, pessoal! Mais uma vez eu aqui no carro. Gente, que frio! Eu estou com essa blusinha fininha, porque lá de casa não tem como ter noção. E aí, eu sempre, pra eu ter mais ou menos uma noção, eu olho... Gente, o Ricardo é muito alto, e aí leva o banco lá atrás. E aí eu olho pela janela, fico olhando as pessoas andando. E aí não tinha ninguém aqui no quintal do condomínio andando. Fui olhar na rua, aí tinha um cara sem camiseta. Eu falei assim, bom, tá sol, porque tá sol. E o cara tá sem camiseta, então deve tá calor. E dentro de casa lá tava calor, né? Aí desci, gente, tá muito frio. E agora eu vou ao mercado, vou comprar umas receitas, uns ingredientes pra fazer uma receita. Na verdade, assim... Amanhã é dia dos pais, aí eu falei pro Ricardo que eu vou comprar uns ingredientes pra fazer um bolo que eu quero fazer pra vocês. O que deixa de ser uma verdade, né? Mas assim, o motivo maior por eu estar indo no mercado tão cedo e hoje é porque eu vou comprar algumas coisinhas pra fazer uma surpresa pra ele. Não sei se esse bate-papo vai antes da surpresa ou depois. Se o vídeo da surpresa Dia dos Pais já tiver ido ao canal, eu vou deixar aqui em cima pra vocês, então vocês clicam e vão lá ver que com certeza vai estar lindo, com muito amor e muito carinho. Gente, o bate-papo de hoje que eu quero falar com vocês é que muitas pessoas... Primeiro eu vou começar aqui o bate-papo, porque eu quero mostrar pra vocês, porque eu andando com o carro não tem como, né? Porque é mais concentração aqui. Muitas pessoas me perguntam o que é que eu tenho na mão esquerda, o que é que eu uso? É aliança? Não, gente, não é aliança. Eu vou mostrar pra vocês, são 2 anéis e depois eu vou contar, aí eu vou contando a história deles andando de carro. Ó, é esse aqui. Esse anel se chama Anel de Atlante. E esse anel aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver bem. Ele é o anel de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Bom, vamos lá agora, gente. Vamos ao mercado. Que susto! Pensei que o negócio não ia. Deixa eu dar o ar, né? Porque o negócio aqui tá tudo embaçado. Então, gente, esse anel que eu falei pra vocês é anel de Atlante. Ó, sozinha, gente. Peraí. Muita calma nessa hora pra ver se eu... Deixa eu sair aqui do condomínio, já eu volto a falar com vocês. Não sei se vocês vão conseguir me enxergar bem, porque, nossa, olha o sol aqui atrás. Ah, quero avisar que eu acabei de acordar, agora são 7 e pouco, então por isso que eu tô com essa cara de bolacha. Mas então, voltando ao assunto do anel. Esse anel é de Atlante, eu ganhei de um amigo meu há muito tempo atrás, eu acho que deveria ter uns 13 anos, 13 para 14 anos, não me lembro. Quando eu ainda morava no Paraná, quando eu falo que eu morava no Paraná, muitas pessoas perguntam, onde você morava, não sei o que. Gente, eu nasci em Icaraíma, Icaraíma, no Paraná, uma cidadezinha bem pequenininha, bem do interior, que tem pessoas que moram, tipo, em Curitiba, Londrina, Maringá, essas coisas, nunca nem ouviu falar da minha cidade, de tão pequena que ela é. Aí, eu morei lá até os meus 14 anos, que depois foi que eu vim para Campinas. Enfim, então, aí eu ganhei esse anel desse meu amigo e vim embora. E eu gostava muito do anel, não sei porque eu não sabia de significado, não sabia que ele tinha nome nem nada, e eu gostava do anel. Aí, um belo dia, eu fui pro rodeio de Jaguariúna e estava muito frio. Eu não sei vocês, mas eu, no frio, as minhas mãos, elas ficam bem fininhas, os meus dedos, aliás. Porque no calor eles dão uma inchadinha, né? Mas aí no frio eles ficam bem fininhos. E aí, indo embora do rodeio, eu andando normal, o anel caiu da minha mão. Olha o desespero. Aí foi um chororô, porque não tinha como achar, né? No meio da multidão. E na época eu estava namorando, inclusive eu estava com meu ex no rodeio. E aí eu vim super triste, embora, chorando e tal. E aí eu não sabia o nome do anel, não sabia de nada, fiquei sem o anel, fiquei triste. E eu, na época, eu trabalhava numa loja no centro, numa loja de calçado no centro, na 13 de maio. E uma mulher foi passar pelo caixa e eu vi que ela tinha o mesmo anel, e aí eu fui conversar com ela.
Aí ela tava falando sobre o anel, que o anel se chamava Anel de Atlântico, falando o significado, falando tudo sobre o anel, sabe? Falando tudo sobre o anel. Aí ela falou assim que esse anel era um anel poderoso, sabe? Contando a história do anel. E eu fiquei super empolgada, porque antes de saber dessa história, eu já gostava do anel. E aí eu fiquei super empolgada sabendo do anel e tal. E aí ela falou assim, esse é um anel que você não pode comprar, você tem que ganhar. Porque... enfim, ela contou lá a história que eu não lembro agora. Mas é um anel que você não pode ir lá comprar, você tem que pedir pra alguém te dar. Ou alguém de bom coração, assim, de vontade própria, tem que te dar. Aí... eu peguei e marquei o nome do anel e fui pesquisar na internet sobre esse anel. E vi que no Shopping Dom Pedro tinha uma loja que vendia esse anel. Aí eu falei pro meu ex, não, porque eu quero esse anel, porque é o meu anel, não sei o que, eu quero. Aí eu pesquisei, e aí como a moça tinha falado, eu vi em algumas pesquisas que o anel não podia ser comprado, teria que ser ganho. Aí eu falei pro meu ex ir lá no Shopping Dom Pedro, em tal loja, eu fui com ele. E a gente comprou esse anel. Aliás, ele comprou, né? Esse anel. Aí o que aconteceu? Eu conheci o Ricardo. Aí eu fiquei super feliz, né? Por causa do anel, não sei o quê. Aí eu conheci o Ricardo. E ele também ficou curioso pra saber que anel que era esse que eu estava usando. Será que o mercado abriu? Abriu. Que anel era esse que eu estava usando, que eu ainda usava na mão direita. Então parecia realmente uma aliança. E aí eu expliquei a história do anel e tal. E como a gente, tipo, tava só se conhecendo, não tinha nenhum compromisso nem nada, assim. E eu também nunca fui esconder nada do Ricardo. E aí contei a história do anel, assim como eu tô contando pra vocês. Aí, nossa, que louca, né? Ficar falando assim, tipo, de ex, não sei o que, pro cara que tá ficando. Sei lá, né? Mas eu nunca escondi nada, exatamente nada do Ricardo. Cheguei no mercado, gente. Muito rápido, não consegui falar com você. Deixa eu conversar mais um pouquinho aqui, que logo eu vou sair. Aí eu já encerro o vídeo por aqui. Aí eu peguei e aí o Ricardo, assim, tipo, quando ficou sabendo, a gente tava se conhecendo, não falou nada. E aí quando a gente começou a namorar, aí ele pegou uma certa intimidade, uma certa liberdade, ele falou que não queria mais que eu usasse esse anel. E é super compreensivo. Porque imagina, né? Por exemplo, ainda mais que eu usava nos dedos, assim, então estava sempre à vista. Aí ele falou que não queria mais que eu usasse. E eu super entendi ele. E falei assim, tudo bem. Eu não uso. Gente, eu tô com a voz meio rouca, assim, meio... É porque eu acabei de acordar. Aí eu falei, tudo bem. Eu falei, eu não uso mais, mas desde que você me compre outro. E aí demorou acho que umas 2 semanas e ele falando pra eu tirar. Eu falei, não, só vou tirar no dia que você me comprar outro. Aí até que fomos ao shopping, na mesma loja, uma loja do Shopping Dom Pedro. Uma loja, gente, não vou cortar nada disso, não. Uma loja do Shopping Dom Pedro, na mesma loja. E compramos o anel de Atlante. Aí o anel que o meu ex tinha dado, nem sei que fim deu, tipo, não sei se eu joguei fora ou se tá na casa da minha mãe, enfim, não sei. Eu tenho memória de peixe, né, então, pequeno detalhe. Aí eu uso esse anel, então assim, então esse é o meu terceiro anel de Atlante, se chama Atlante, Atlante, ou Atlantis, não, Atlante. Mas assim, eu tenho ele desde os meus 13 anos. Tudo bem que é o terceiro, mas é desde os meus 13 anos. E ele tem um significado muito legal. Eu sei que isso vai de crença, assim, muitas pessoas acreditam ou não. Eu acredito, mas é o que eu falei pra vocês. Isso é crença. Esse anel, ele tem um significado, tipo, em cada dedo que você coloca, ele te ajuda espiritualmente e fisicamente, por exemplo. E, que mais que eu ia falar desse anel pra vocês? Ele custa, eu não sei agora o valor dele, mas ele custa em torno de R$85, entre 85 a 150. Acho que pode ter algum mais carinho, mais que isso. Mas por quê? Porque assim, ó, o modelo todos são iguais, o modelo é esse. Porém, tem alguns que são mais grossos, que tem outros que são assim com uma fitinha de ouro, com uma linha de ouro. Então isso acaba deixando o anel mais caro. Então o valor do anel vai variar conforme você vai querer os detalhes. Mas o modelo é esse, ó.
Ele tá meio pretinho assim porque eu tenho que limpar. Eu limpo com pasta de dente. Então, ele tem esses riscos, ó, aqui. Tem esse furinho aqui no meio e vai sendo furado, ó, ele todo. E aí tem esse negocinho que parece um triângulo. E por dentro, não sei se vocês vão conseguir ver bem, ó, ele é cheio desse negocinho que parece que é cheio de nó, sabe? E é isso, gente, a história desse anel. Esse anel é mais recente. Esse anel, para quem não conhece, ele é da Desatadora dos Nós. Para quem não sabe, eu e Ricardo, a gente, na verdade, não vai mais. Faz tempo que a gente não vai à igreja. Porque os bebês, como eu já falei em vários vídeos, eu sempre estou falando pra vocês, eles entraram numa fase muito difícil, que até ir pra passear no shopping, qualquer lugar, a gente está cansando, tá levando um baile. Imagina ir na igreja e assistir uma missa de 1 hora. É quase impossível. Então, ir pra igreja só pra falar que a gente foi e não assistir nada, eu prefiro ficar em casa. E outra, assim, não preciso ir para a igreja para estar com Deus, para falar com Deus. Tipo, eu e o Ricardo, a gente fala com Deus todas as noites, a gente reza junto com os bebês. Lógico que eu me sinto muito bem na igreja, eu me sinto, e eu quero voltar? Quero. E eu quero levar os bebês? Quero também, quero ensinar o caminho certo. Porém, ainda não é a hora, a gente não consegue nem ir passear, como eu falei pra vocês, a gente não consegue nem passear no shopping. Quem dirá ficar 1 hora prestando atenção na missa. Mas no tempo certo a gente vai levar, a gente vai voltar para a igreja se Deus quiser. E então esse anel é da Maria Desatadora dos Nós, porque a gente gosta bastante de lá. E para quem não sabe, eu e o Ricardo, a gente tem uma tatuagem que está escrito Maria passa na frente, que é a frase dessa igreja. Eu tenho aqui abaixo da nuca e o Ricardo tem aqui no braço. E aí ele me comprou esse anel, aqui ó, esse anelzinho, e não sei se vocês vão reparar, ele também tá meio sujinho, precisa ser limpado. Ó, ele é cheio de nozinho, porque é Maria Desatadora dos Nós, então ele é cheio de nozinho. E eu também não tiro esse anel, porque é uma coisa que eu creio muito e eu gosto desse anel, enfim. Então são esses 2 anéis que eu uso na minha mão esquerda. Tem muito significado pra mim. E eu gosto, gente. Então não é aliança. E é isso, meus amores. Eu acho que eu vou sempre ter esse bate-papo para vocês verem como eu sempre leio os comentários. Eu não estou conseguindo mais responder todo mundo. Eu tento responder boa parte, mas todo mundo eu acabo não conseguindo. Mas eu leio sim todos os comentários. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que toda vez quando eu for ao mercado ou qualquer lugar, aí eu vou ter esse bate-papo respondendo as perguntas e as dúvidas de vocês, para vocês me conhecerem melhor. Aos poucos vocês vão sabendo de tudo sobre a minha vida. Gente, quero avisar vocês que o Ricardo está com o Instagram, ele aderiu a essa modinha. Que bom, né? Porque antes era só Facebook, ele mal mexia no Facebook, agora ele tá todo empolgado com o Instagram dele. Eu vou deixar aqui, passando pra vocês, que é Rick_Mantoni. Então vão lá segui-lo, porque vocês vão ver várias dicas de boa alimentação. Vocês vão ver eu e os babies lá também, a nossa família. Mas vocês verão também várias dicas de como perder barriga, como fazer exercício certo, enfim, várias coisas. Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, de conhecer um pouquinho da minha história, desse anel, que não é aliança, como muitas pessoas pensaram, não se esqueçam de dar um gostei, gente, porque eu gostei de vocês é que faz eu ver assim, as pessoas estão gostando desse vídeo, então dê muitos gosteis, porque quando vocês dão gostei, eu gosto também. E se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito, porque quem se inscreve acaba recebendo meus vídeos em primeira mão, acaba recebendo a notificação. Me seguindo em todas as redes sociais. Um super beijo e até o próximo vídeo!